bênção sem medida. Obrigado pela estada dele aqui no nosso meio, pela sua família, pelo seu ministério. Continue estendendo as tuas mãos de bênção e abençoando sobremaneira, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quase acreditei que vocês responderam. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Glória a Deus, que bom poder estar aqui mais uma vez. Líder que transforma. Se não é a pastora Simone, eu não chego aqui de jeito nenhum. Porque realmente, eu falo, me manda mensagem pelo menos no dia, senão eu esqueço, é muita coisa. E graças a Deus, a pastora Simone, ela não se esquece. Glória a Deus. Ela lembra mesmo, né? Então, chegamos aqui para honrar a glória do Senhor Jesus. E como é bom poder compartilhar, né? Ver os irmãos aqui vivendo, né? Esse tempo, esse ano de crescimento, de aprendizagem, vendo vocês aqui estudando sobre, né, o ano apostólico, não é isso? Amém? Amém. O ano apostólico da denominação. Espero que vocês estejam já vivendo, já uma imersão nessa unção apostólica e que vocês já estejam ampliando as tendas, ampliando a revelação, vocês estejam mergulhando já nessa nova unção, nesse crescimento, na expansão. É assim que a unção, né, apostólica, ela vai se manifestando, né, e assim que o Senhor vai fazendo assim no meio da igreja, né, vai renovando de glória em glória, de força em força. E que bom que nós estamos todos aqui unidos para podermos então aprender um pouco mais sobre essa unção. Bom, eu já tive aqui 2 segundas-feiras falando a respeito, né, da questão da unção apostólica, dos ministérios, né, a questão desses dons que o Senhor distribuiu e como é importante nós buscarmos conhecimento para restaurar isso na igreja. Por que restaurar? Porque tem muita coisa que ficou perdida, né? Eu lembro que aqui no início, quando eu comecei, eu falei um pouco sobre a nossa trajetória da igreja de Atos até a igreja de hoje, e foram pelo menos 1.500 anos, né, debaixo de um manto romano, não é isso? Um manto romano que ele deturpou tudo, né, que ele torceu tudo. E agora de 1517, vamos dizer assim, né, o ano da reforma, né, protestante para cá, a gente aos poucos nós vamos vendo alguns aspectos da doutrina bíblica sendo restauradas, né? A autoridade da palavra, a inerrância das escrituras, somente a palavra como a nossa base de fé e prática, né? Os dons do Espírito Santo sendo restaurados, não é isso? E agora, muito recente mesmo, menos de 100 anos que alguém falou, né, que os ministérios, o apostólico, o profético, né, o evangelístico, o pastoral e o mestre, esses ministérios ainda estão em atuação na igreja. E aí, quando alguém falou isso, claro, isso levantou muita polêmica também no meio, né, evangélico cristão. Por quê? Porque nós, em uma época na tradição, nós acreditávamos que esses ofícios, né, da palavra de Deus, esses ofícios da unção, eles já não operavam mais na igreja. Então nós estamos, nos últimos 30 anos talvez, falando, né, anos 90 para cá, estamos falando mais sobre esses ministérios, e hoje já se reconhece, em alguns lugares, já se reconhece a figura do apóstolo, já se reconhece, quando eu falo reconhece, é porque ele está assim, em operação na igreja, ele foi ungido, foi levantado e foi ungido numa igreja. Então alguém já está ungido, apóstolos, né, profetas, que sempre houveram, sempre houve, mas nunca reconhecidos, talvez com um título,
né, com dom, o ofício, né? Evangelistas, a gente sempre os chamou de missionários, evangelistas também, mas eles nunca souberam bem o que fazer, né? Eles ficam muitas vezes dentro da igreja e ali pregando, né, como no culto de ensino, o evangelista, no culto de oração, o evangelista. Então a gente nunca soube bem o que eles faziam, o que eles, né, deveriam fazer. Os pastores, que são aqueles que a gente reconhece, aliás, na igreja, qualquer um que faça uso da palavra, a gente logo atribui a ele o título de pastor. Então todo mundo é pastor, né? E os mestres ou doutores, como a Bíblia diz, que também nós sempre atribuímos ou achamos que eles eram os professores da escola bíblica dominical, né? E graças a Deus pelas igrejas que ainda têm escola bíblica dominical, porque nesse mundão que a gente está andando aí já não tem mais escola bíblica dominical, né? Hoje você tem talvez 2 cultos na igreja e é isso aí. E aprender Bíblia. Se você tiver um discipulador, levanta as mãos para o céu, dá glória a Deus, agarra nele aí e não larga a mão dele, né? Se não tem, peça a Deus, porque também artigo de luxo nas igrejas hoje, né? Alguém que discipule, né? Alguém que fala assim: olha, vem comigo, vou te mostrar quem é Jesus, vem comigo, vou te mostrar a revelação da palavra, vem comigo, que eu vou mostrar, você vai ver que nós vamos ativar o seu ministério. Se você tiver um discipulador aí, né, dá glória a Deus por isso. Mas hoje eu quero falar aqui a respeito de algumas coisas aqui que nós ainda não falamos na questão do mover apostólico, desse movimento apostólico, porque muitos de nós assim, quando presencia, né, tenho certeza que todos aqui, né, ou a grande maioria aqui já esteve em um culto, numa celebração, num evento, onde alguém chamado apóstolo ia ministrar, né? Olha, vamos em tal evento, o apóstolo tal está ministrando, ok? E a gente vai lá e a gente percebe muita coisa acontecendo, talvez uma estrutura diferente das nossas igrejas, talvez assim, um mover um pouco diferente daquilo que a gente costumeiramente vê nas nossas igrejas. E a gente fala, o que é então esse ministério apostólico, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre a estruturação do ministério, porque vejam só, muito mais do que uma unção de milagres e maravilhas, que a gente diz que o apóstolo ele sempre manifesta isso, né? Um discernimento profundo a respeito da direção, da visão da igreja, né? Um discernimento aumentado daquilo que Deus deseja para o tempo, para o nosso tempo, né? Um discernimento profético também aguçado. Muito mais do que isso, a gente precisa compreender, tá? A minha igreja, a minha denominação não reconhece a questão do apóstolo, mas nós entendemos e percebemos que é necessário que a igreja se estruture para que a unção se manifeste. Preste atenção, a unção de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, ela é muito mais, ela não está presente somente para operações sobrenaturais. Muitas pessoas, você pergunta, para que serve a unção? Ah não, a unção serve para expulsar demônios. Não serve? Não é assim? Sim. A unção serve para quê? Não, a unção serve para que eu imponha as mãos e cure os enfermos. Isso também, não é? Não é verdade? Para que mais? Não, a unção, ela também é transmitida para quê? Para transmissão de dons, né? Aí eu recebi do Senhor e eu também entrego. Então eu coloco as minhas mãos e a Bíblia vai me orientar dizendo que você vai impor as mãos e as pessoas vão receber dons, né? As pessoas recebem dons. Então a unção também é para a manifestação dos dons. Mas muito mais do que isso, a unção, quando ela se estabelece ou deseja se estabelecer sobre a igreja do Senhor, a unção estabelece também governo. A unção estabelece governo. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Vamos começar aqui abrindo a Bíblia em Isaías, no capítulo 11.
Eu vou pedir muita ajuda hoje, tá bom? São muitos versículos, então, para a gente não se perder nos versículos de Isaías capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu vou ter misericórdia de você. Vamos lá. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor representa a unção. Amém? Amém, gente? Amém. Amém, ok. Então vocês concordam. Se não concordar, pode falar, não concordo. O Espírito do Senhor, ele representa a unção. A unção faz o quê? A unção que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Ok, a gente está falando de fatos, nós estamos falando aqui de eventos sobrenaturais. Mas esta unção, quando repousa sobre Jesus, ela também traz o que? Governo. Olha o que está dizendo no próximo versículo aí. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O que você viu aí quando eu li essa parte do versículo que diz: será uma faixa no seu peito? O que lhe parece? Todo mundo pode falar, não precisa brigar, tá bom? Todo mundo pode participar. Eu li o 11, né? Aqui o 4, com retidão julgará os necessitados, daqui para frente. E o 5 a retidão será a faixa do seu peito. O que lhe parece? Não vem uma imagem na sua mente quando você vê assim, ó, um homem com uma faixa no peito? O que é isso? Alguém sendo diplomado o quê? Presidente. A unção estabelece um governo. A unção estabelece uma forma de governar. E aqui a palavra do Senhor diz que essa forma de governo, como é que ela vai ser? Olha, não se julga pela aparência, não se decide com base em comentários, o que se ouve, mas com a retidão se julga. Com justiça se toma decisões em favor dos pobres. Olha a questão da Bíblia se preocupando com os pobres. O que faz isso? O que a Bíblia está dizendo? Que aquele que for de Deus julgará com base na unção que ele recebeu. Recebe, quem tem a unção, ele recebe a autoridade do governo. E ele precisa se preocupar com as causas que a Bíblia preocupa. Então aqui fala a respeito de tomar decisão em favor dos pobres, juízes que devem julgar, né? Não segundo a aparência, mas para aqueles que realmente necessitam de justiça. E aqui a gente está falando o quê? De justiça social, né? É justiça social que julga a favor do pobre, né? Ele vai decretar sentença de morte aos ímpios, e a retidão é a faixa do seu peito. Não se desvia para lado algum. Então vejam, a unção, o Espírito de Deus sobre, também estabelece governo. Também estabelece governo. Vamos retornar? Eu não vou ler porque a história é longa e eu sei que aqui todos sabem e conhecem a história que eu vou falar. Todos aqui são leitores assíduos da palavra de Deus, estudiosos com afinco da palavra de Deus. Amém? Eu vi gente rindo, eu não entendi por quê.
Se eu não fiz jus, pode falar, não, eu estudo mais do que isso que o Senhor falou. Amém, não tem problema não. A palavra do Senhor diz lá em Samuel, capítulo 1 Samuel capítulo 8, em que Samuel, como profeta, como sacerdote, Samuel é que dava a direção de Deus ao povo, amém? Então a gente está falando de um governo naquela época que nos nossos moldes hoje a gente chama de teocracia. O que é teocracia? É quando Deus governa o povo, não é isso? Então Samuel que dava direção para o povo, cada tribo no seu lugar, cada tribo fazendo ali aquilo que lhe parecia bem fazer, mas todos compareciam em Siló para ver Samuel, de tempos em tempos. E Samuel tinha uma direção de Deus para todos, mas agora Samuel está velho, e a Bíblia diz que Samuel coloca os seus filhos para servir o povo, né? Um ofício sacerdotal, enquanto ele fica nos direcionamentos proféticos, mas ele está o quê? Velho, idoso. E a Bíblia fala que os seus filhos não foram o quê? Retos. Os filhos dele não agiram com retidão, e eles aceitavam suborno, e os filhos deles não eram retos nas coisas do Senhor. E para os cabeças, para os líderes do povo, né, eles falaram, isso não é bom. Como é que a gente vai confiar que Deus está falando através de gente tão torta? Como é que a gente vai confiar que a unção está usando gente que, se eu falar com ele assim, olha, o que Deus está falando a meu respeito? Isso, é melhor separar. Mas e se eu te der uma oferta? Aí Deus já começou a falar bem de você. Deus muda na hora, de acordo com a oferta que se dá. Como se confia em alguém para guiar dessa maneira? Então o povo falou, não, nós não queremos mais não. Foram lá até Samuel e falou, Samuel, deixa eu te fazer uma solicitação. Todos os anciãos das tribos chegam diante de você e pedem uma coisa: nos dê um rei. Ele o quê? Nos dê um rei. Nós queremos ser conforme as outras nações. Então veja, tem algumas coisas aí que a gente precisa compreender desde o Antigo Testamento até a gente chegar aqui no Novo Testamento, para a gente compreender a igreja, porque o homem é o mesmo. A primeira coisa que acontece é que eles não acreditaram, os anciãos não acreditaram que Deus trataria com Samuel e a sua casa. Primeira coisa, eles achavam assim, não, talvez para eles não haja juízo, talvez Deus esteja permitindo que eles sejam assim. Então essas pessoas não confiavam em Deus, eles confiavam no Samuel. É você tirar os olhos do Altíssimo e colocar os olhos no homem que está sendo usado pelo Altíssimo. Tem muita diferença nisso, hein? Eu confio no Senhor, desde que ele use o pastor Maurício. Se não for o pastor Maurício, não é o Senhor. Tem alguma coisa errada nisso. Eu estou com uma trave nos meus olhos, porque Deus usa quem Ele quiser, não é assim? Cabe a nós, o seu povo, aprender a receber a palavra, ouvir tudo, reter o que é bom, julgar o que é bom para a gente. Nós temos que julgar aquilo que nós recebemos, não a pessoa, mas a palavra, segundo o que temos aprendido, segundo o que temos entendido da palavra. Então eles pedem um rei, porque eles estão se comparando, tiram os olhos do Senhor, colocam os olhos no homem, e Samuel já não dá conta mais. Então como é que as outras nações fazem? As outras nações têm rei, então nós também queremos um rei. E Samuel fica triste, porque ele fala, mas como assim vocês estão me rejeitando meus filhos, rejeitando o ministério? Eu dei minha vida toda pela nação. E o Senhor fala com Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando a você nem os seus filhos, eles na verdade estão rejeitando a mim. Eu gostaria de ser o rei sobre eles. Ou seja, vem cá, vamos pensar.
Vamos pensar. Qual é o tipo de governo de Deus para o seu povo? É o quê? Fala, teocracia, né? O que é isso? Deus quer ser Deus sobre o povo. Se você parar para pensar, cada tribo já tinha um costume diferente, habitava um lugar diferente, faziam coisas diferentes, mas Deus ama aquela diversidade. Não é assim? Deus não quer todo mundo do mesmo jeitinho. E quando a gente vai comparando isso com a igreja, na igreja é assim também. O erro que a gente comete na liderança, e aí eu vou me colocar junto, é que a gente acha que a igreja tem que ser um padrão, todo mundo igualzinho ao modelo. Não é isso? Todo mundo. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas, não é isso? Nós somos pedras vivas, pedras que vão edificando a casa do Senhor. E quem mexe com pedra aqui? Deixa eu ver, tem algum pedreiro? Deixa eu ver. Ainda trabalha? Não, né? Trabalha. Pedra viva, gente. É interessante assim, colocar pedra viva. Você vai fazer um muro ali com pedras. Pedras vivas, elas têm pontas que muitas vezes não se casam. Não é assim? Você tem que ficar. Elas não passaram pela indústria, elas não passaram ali para ter um formato certinho, aquela coisa. Não, cada uma de uma forma, cada uma de um jeito. O que o Senhor está falando? Olha, eu amo cada um na sua individualidade, na sua pessoalidade. Eu amo cada um porque foi eu que criei cada um do jeito que é. A igreja do Senhor é viva quando todos podem ser livres para expressar o que são. Não é isso? O Senhor sabe, na diversidade que a gente vê a manifestação dos dons, é na diversidade que a gente aprende sabedoria, é na diversidade que a gente entende o que é a igreja, porque um é chamado como profeta, e o profeta quando vem, o que ele faz? Ele mostra, olha, ele é assertivo naquilo que estamos errando, naquilo que está em pecado, sabe? E ele mostra muito rápido e vê, olha, retorna, porque esse não é o caminho do Senhor para esta igreja, e retorna e arrepende e vão seguindo, gente, porque Deus tem pressa, né? E aí vem o mestre, e o mestre fala, então vamos consultar a palavra para ver em que temos caído, então vamos ver aonde deixamos de obedecer, então vamos ver na palavra aonde faltou fundamento, então vamos ver na palavra aonde nós precisamos nos edificar. Aí vem o evangelista, e o evangelista chega e fala assim, gente, é isso mesmo, a igreja é firme, a igreja na direção, a igreja precisa alcançar os perdidos, porque esta obra é urgente. A igreja não pode se conformar em ficar parada, esperando enquanto Deus faz tudo, porque nós somos chamados para colaborar com esta obra, somos testemunhas. Não é assim? E vem o pastor e fala, gente, tem muitos que estão aflitos, oprimidos, eu preciso ouvi-los, eu preciso ministrar ao coração deles, eu preciso levar a cura, eu preciso levar a aliança até o coração deles. Então, o que o Senhor está falando? De pessoas diferentes, com visões diferentes, mas que Ele usa também de forma diferente. Então vejam, quando o povo olha para as nações, eles estão olhando para um modelo do próprio homem. Tem que ter um homem à frente, não pode ser Deus, porque o homem, a gente olha para o homem e a gente consegue espelhar nesse homem as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Eu consigo espelhar no homem as falhas. Quando é um homem à frente, eu me sinto mais confortável, porque talvez um homem aceite suborno, talvez um homem eu consiga inclinar o coração dele para mim, para os meus propósitos, meus projetos, e tem sido assim até hoje, desde que Israel pediu um rei, então pedem um rei, e o Senhor falou, eles estão me rejeitando, eles não querem mais o meu governo, eles querem um homem sobre eles, tá? E aí a
A gente conhece o processo de Saul, a gente conhece o processo de Davi, e toda a descendência de Davi nós conhecemos, mas agora a gente vê a igreja do Senhor, e a gente vê novamente a unção se manifestando. E quando a unção se manifesta ali, os apóstolos, vocês conhecem ali, vem ali todo aquele processo de pós derramar do Espírito Santo, e 3.000 são batizados, e logo depois mais 5.000, e aí você já tem mais 8.000 pessoas no intervalo de menos de um ano. E como é que organiza isso? É necessário o governo. A manifestação do apostólico, ela traz consigo o quê? Um governo. E como é que a gente contém, ou como é que a gente vai manter a unção em nós? A gente precisa não correr, ou não incorrer nos mesmos erros que a Bíblia relata que o povo cometeu. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que essa igreja está o quê? Ela está organizada de uma maneira. E lembra que eu falei que nós temos 1.500 anos dentro de um manto romano? E o manto romano, ele faz isso, era um reino. Roma é um reino. E à frente desse reino tem alguém que se intitula, durante 1.500 anos, como o legítimo representante de Deus sobre a terra. Não é isso? Não é o que está na mitra papal? O vicário, filho de Deus. Eu sou o substituto do filho de Deus. Então ele se coloca como modelo. O modelo sou eu. O modelo sou eu. Jesus não está aqui em carne e osso, por isso que ele me deixou. Então em mais de 1.500 anos a gente está olhando para o homem. A gente está olhando para o homem e repetindo o que esse homem fala. Então não precisa de Bíblia, não é isso? A Bíblia foi tirada, os cultos nos lares, os cultos nas esquinas, os cultos em qualquer lugar foram proibidos. Os cultos as celebrações só podem ser nas capelas, catedrais, nos lugares onde eles declaram que é santo. E naquele lugar só pode falar aquele que já passou pela alcunha, aquele que foi treinado a ser a expressão exata do seu líder. Estão entendendo isso, gente? E aí ele fala para as pessoas, mas ele também fala numa língua que as pessoas não compreendem. Porque ele fala numa língua que não é a língua das pessoas. Então as pessoas vão ali, todo aquele ritual bonito, aquele lugar bonito, aquele luxo só, mas as pessoas entram e saem com suas mentes completamente sem receber nada. A mente infrutífera, não produziu nada, porque nenhuma palavra foi entendida. O apóstolo Paulo ele fala assim: olha, eu falo mais língua do que todos vocês, mas eu prefiro que alguém pegue a palavra e faça uso da palavra. Por quê? Porque ali vai se edificar todos que estão ouvindo, E aí não, o outro modelo não se fala numa língua estranha e se faz toda a celebração naquela língua, é estranha para as pessoas, mas é o latim, E ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada, então as pessoas vão com a mente ali sem produzir nada. Então não há conversão, não há transformação. E uma coisa importante para a nossa informação aqui: não há mais manifestação do Espírito de Deus no governo da igreja, porque o homem assumiu o governo, e quando ele assume o governo, o Espírito de Deus se ausenta. Quando o povo de Israel lá, também em Samuel, eles vão para a guerra, e no primeiro embate da guerra eles perdem, e eles falam: o que vamos fazer? Alguém vai lá e traz a arca, não é assim? Tragam a arca, porque se trouxer a arca, Deus estará vindo com ela. Na verdade, Deus não foi. Por quê? Porque o homem está tentando manipular a presença de Deus. E muitos dos nossos cultos hoje
tem sido o quê? Tentar manipular a presença de Deus com a falsa expectativa de que o governo de Deus está presente. Então vamos entender como é que essa igreja é organizada. Então vamos falar que no primeiro ano a gente tem pelo menos, eu acho que tinha mais, mas pelo menos que a Bíblia dá conta aqui, 3.000 no primeiro batismo, mais 5.000 no segundo batismo. Então, no primeiro ano a gente tem 8.000 pessoas em Jerusalém convertidas. Amém? Dá para concordar com essa estatística aí? Né? Em Jerusalém, nos arredores, quem foi lá na festa do dia de Pentecostes se converteu, né? Então, a Bíblia fala que aquela congregação ali se reunia de duas maneiras. Eles se reuniam de casa em casa e eles se reuniam também no templo no primeiro dia da semana, como era costume dos judeus, né? Então, ali fala como que eles administravam, como era o governo do Espírito Santo sobre esta igreja. Então, eu gostaria primeiro que você abrisse em Efésios 4, de 9 a 11. Agora eu vou pedir ajuda de vocês, para a gente poder dar uma esticada nos textos, tá bom? Efésios 4, 9 a 11. Alguém abra em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Alguém abre em Atos 20, do 17 ao 28. Isso, esses aí por enquanto. E deixa aberto aí. Primeiro Efésios 4, 9 a 11. Tito 1, 5 a 9. Atos 20, 17 até o 28. Quem já achou Efésios 4, 9 a 11 pode fazer a leitura, por favor. Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, ou outra vez. Posso interromper? Efésios 4, 9 a 11. Obrigado. Ora, pode ler? Pode ler. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Pode continuar até o 11. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A fim, pode continuar mais. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Preste atenção que isso aqui é muito sério. Se eu ler esse texto a partir do final dele, ou da proposta, né, por que o Senhor derramou ou deu dons aos homens, a parte final do texto diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o exercício do ministério, o Senhor subiu aos céus, levando o cativo o cativeiro, e enquanto ele subia, deu dons aos homens. E aí fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Então, como que é importante a gente compreender? A igreja manifesta dons quando os santos são preparados ou estão no desempenho do ministério. Eu gostaria que agora você falasse para a pessoa do lado assim: olha, você está desempenhando o seu ministério? Pergunta. E aí, espera ela responder para você agora. Olha só, a gente já começa aqui a compreender porque tem muita coisa que não faz sentido para nós. Porque o modelo humano, quando ele ocupa o modelo de Deus, a primeira coisa que acontece é a manifestação do orgulho. Que orgulho? O orgulho da forma, a beleza da forma, porém sem fruto. Primeira coisa que se
manifesta é isso. O que é isso? Nós muitas vezes queremos uma audiência enorme nos nossos auditórios. Essa é a verdade. A gente quer a igreja cheia, a gente quer todo mundo sentado ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação. E para que isso? Para que a gente se sinta valorizado. Gente, que coisa que valoriza o ministério de um pastor é ver a sua igreja cheia. Mas nós não estamos preocupando em que a unção de governo colocada sobre o ministério pastoral, ela precisa aperfeiçoar os santos para também o exercício do ministério. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que, para mim, perdão da palavra que eu vou usar aqui, que é muito forte, mas uma desgraça ministerial é quando o pastor tem que viajar e não tem ninguém na igreja que possa assumir e ministrar na mesma unção dele. Vocês já viram aquilo? Pastor viajou? Viajou. Vou na igreja então não. Quem vai pregar? Fulaninho? Não vou não. Vou ficar em casa. Quando o pastor voltar, eu retorno. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que não há mais modelo, não há mais o quê? Um governo do Espírito Santo sobre a igreja. Porque os santos, eles têm que ser o quê? Preparados para o desempenho. Gente, se tem algo que a igreja não pode, preste atenção, a igreja não pode, não devia, não deve ser, ter pessoas que a Bíblia chama da categoria de santos. Quem são os santos? Santos são todos aqueles que compreenderam o Evangelho, passaram pelo batismo nas águas e já estão na congregação dos irmãos em crescimento espiritual. Então não importa qual seja a fase. Entendeu o Evangelho? Entendi. Vai obedecer? Vou. Passa pelas águas, passou pelas águas. Ok, e agora? Agora é crescimento espiritual. Você precisa ser aperfeiçoado para o ministério. Não existe crente bancário. A Bíblia diz que crente, cristão, ele não pode ficar só assentado enquanto recebe. Ele precisa estar ativo no ministério. Isso é algo para mim que eu tenho assim compreendido, principalmente aqui. Eu sei que aqui nós temos uma liderança espiritual que se preocupa muito em ministrar pessoas no âmbito da libertação da cura interior. Não é verdade? Agora, uma coisa na minha experiência que eu tenho visto, muitas vezes a gente ministra pessoas na cura e na libertação. Elas recebem cura e libertação, mas uma vez que a disposição do coração delas é de se assentar e de ficar só ouvindo e recebendo, sabe o que acontece com o processo de cura e libertação? Ele se perde. Ele se perde. E aí o Senhor vai falando, tá vendo? Eu tenho, o compromisso é com a minha palavra. Eu vou curar e vou libertar aquele que estiver ativo para o ministério. Que consciência! Por que você quer receber de Deus? Para a minha vida ser melhor. Por que você quer receber do Senhor cura? Porque está doendo demais. Porque eu sofro demais. Porque está muito difícil e tal. Aí você ministra, ora, se consagra, mas o próprio irmão ali que já deveria estar trabalhando, então vamos junto agora. Não, agora que eu estou bem, agora eu vou aproveitar a minha vida. E o processo se perde. Por quê? Porque essa pessoa não está ativada para o ministério. A gente pode perceber a primeira categoria das pessoas na igreja, os santos. Quem são os santos? Aqueles que compreenderam a mensagem da palavra, passaram pelo batismo e estão seguindo em crescimento espiritual, ou seja, eles têm que estar em atividade. Eles precisam estar envolvidos nas atividades que a igreja propõe. E que atividades são essas? A igreja de Atos, você pode perceber que ela tinha assistência às pessoas carentes, sim ou não? Assistência às pessoas carentes. A igreja de Atos tinha visitação aos doentes, sim ou não? Tinha. Se há alguém entre vós doente, chame os
presbíteros. E a gente vai falar dos presbíteros aqui daqui a pouco, né? Tinha assistência. A igreja de Atos tinha também o quê? Os discípulos, ou aqueles que iam ministrar a palavra, evangelistas, sim ou não? Tinha. A igreja de Atos tinha um ministério ali que apoiava os apóstolos, levantando oferta, levantando alimento, levantando o que tinha necessidade as outras igrejas, as outras congregações mais distantes, sim ou não? Os santos estão envolvidos no ministério. Então, a unção, ela só se manifesta se tem pessoas trabalhando. O que é isso? Fazendo a roda girar. A unção só se manifesta assim. Algo que Deus tem colocado no meu coração. Muitas vezes você é chamado para ir ministrar numa igreja. E aí você está lá à frente, você está suando, você está lá ministrando. E aí o Espírito Santo de Deus fala assim: olha, se eu derramar algo sobre esta congregação, será um desperdício. Por quê? Porque ninguém se moverá com a minha unção. Ninguém se moverá. Ou seja, a unção é governo. A unção do Senhor sobre a vida das pessoas as colocará em movimento. A unção faz isso. A unção desata ministérios. Quantos aqui já têm discernimento assim? Olha, eu tenho certeza do chamado de Deus para a minha vida. Quantos têm? Ok, agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui têm assim, que já se batizou? Eu já me batizei há mais de um ano. Um ano. Batizei, me batizei há mais de um ano. Nas águas. Um ano. E por que não tem discernimento ministerial? E por que não sabe o que fazer? Então, duas coisas podem estar acontecendo. A primeira, eu não quero me mover segundo a unção que eu recebo. Segundo, a igreja, a estrutura, talvez não permita que eu me mova. Por quê? Porque eu disse, quando a estrutura é humana, eu olho para as pessoas e o que eu vejo nas pessoas é só um meio de validação do que eu estou fazendo, não o que Deus está fazendo. Eu estou ali para validar o ministério. Eu vejo as pessoas, vejo uma casa cheia e eu quero só a validação do meu ministério. Pronto, estou aprovado. Pronto, olha que trabalho lindo que eu fiz. Olha aí meu ministério, tocando milhares de pessoas, né? E aí quando eles saem de férias, não tem ninguém naquela igreja que ministra. Você vai nas redes sociais da igreja, só ele e talvez a esposa que ministra, mas ninguém naquela igreja ministra. Isso é um atestado de falência ministerial. A palavra do Senhor está dizendo aqui que a unção ela vai se manifestar à medida que os santos são colocados em movimento. A unção de governo se manifesta à medida que você tem um corpo que tem consciência de que, olha, nós precisamos abraçar essa obra, nós precisamos abraçar o IT. Então, muitas vezes a gente fala assim: olha, eu quero experimentar uma unção apostólica. E a gente pensa assim, na unção apostólica, a gente pensa assim, não, maravilhas, sinais. Mas aí eu logo penso, mas você já pensou que esses sinais e essas maravilhas serão operados através das suas mãos? Você já pensou que as multidões virão até os pés da cruz quando você colocar os seus pés para caminhar atrás delas? Você já pensou que paralíticos vão andar, cegos vão ver, né? Pessoas vão ser curadas de câncer, mas quando você for lá orar por elas? Já pensou? Ou você acha que a unção vai se manifestar para você se sentir bem, para você, né, se sentir aquecido, dar uns pulos, dar uns glória a Deus, uns streamlink, e você ficar assim, né? E, nossa, eu estou cheio, que coisa boa, é a unção, acabou o culto, vou para casa porque eu estou me sentindo muito bem, e já que eu estou muito bem, eu vou chegar em casa e eu vou pedir uma pizza hoje para comemorar que o culto foi tremendo, né? A unção não é para isso.
A unção estabelece o governo. E a primeira classe de pessoas, o primeiro grupo de pessoas estabelecidos na igreja de Atos, na igreja apostólica, são os santos. Aqueles que estão em movimento, aqueles que compreenderam o ID, obedeceram a palavra e estão em movimento. E aí a gente continua seguindo. Depois dos santos, quem que a gente tem? Alguém, por favor, abra para mim Atos. Já falamos dos santos. Vamos falar Tito 1, 5 a 9. Quem já abriu aí pode ler algo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer o que os contradizem. Amém. Olha só, por que o apóstolo Paulo deixa Tito na cidade? Para uma missão. E qual que é essa missão? Organizar a igreja, os santos que já estão ali. E tinham muitos. Agora, dentre esses santos que estão trabalhando nessa cidade, o apóstolo Paulo falou assim: olha, agora tem que organizar. Muitas vezes a gente quer organizar aquilo que não está transbordando. Eu lembro uma vez que estive numa igreja sentado ouvindo e as pessoas falando a respeito dos dons do Espírito. Maravilha, bem assim, glória a Deus. E elas falavam assim: não, quando um fala, o outro tem que se calar, senão não permito. Não manda calar a boca, não pode falar em língua 2, não pode falar em 3 e tal. Que bem assim, aqui deve falar muito em línguas. Então vamos lá, na hora do culto ninguém fala em línguas. Por quê? Porque tem uma ordem dizendo que não pode falar mais de um. Então nunca ninguém sabe se um ou dois vai falar. Porque se um começa a falar, o outro já fala: não posso falar porque já estamos falando, né? E aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, não, vocês têm que profetizar, mas fazem tudo com. A gente só consegue colocar ordem e decência quando uma coisa está transbordando. Se não tem ninguém que fala em língua, se não tem ninguém que profetiza, se não tem ninguém que canta em cânticos espirituais, se não tem ninguém que traz revelação, você vai colocar ordem em quê? Paulo está aqui falando de Tito: eu coloquei você e deixei você em Creta. Sabe por quê? Porque agora é preciso organizar. Os santos trabalharam tanto que a cidade o quê? Encheu de gente crente. E depois que encheu de gente crente, agora sim eu preciso dos presbíteros e eu preciso dos bispos. A palavra presbítero do grego, ela fala de pessoas mais velhas, né? Pessoas mais velhas, pessoas anciãs. Tem uma tradução na Almeida Revista Corrigida, a de 69, que não usa presbítero, ela usa anciãos. E ancião, muitas vezes a gente só atribui a palavra ancião à pessoa o quê? Idosa. Mas aqui não está falando de pessoa idosa. Aqui está falando de um grupo de santos que são o quê? Maduros. Os presbíteros são homens e mulheres maduros na fé. E aí a Bíblia vai trazer a qualificação destes homens e mulheres maduros aí. Quem são esses presbíteros? Está aí. E quem são os bispos? Aqueles anciãos, né, que assumiram a função de pastoreio dos santos, que assumiram a função de cuidar, de pastorear,
de administrar o trabalho do Senhor naquela cidade. Então, a Bíblia está falando dos santos, agora a Bíblia fala dos presbíteros, que são os anciãos, são aqueles que por causa ali da fé provada, por causa do movimento, porque já são maduros na operação, né, de milagres, eles oram por pessoas, eles expulsam demônios, eles sabem ministrar as pessoas. Então a Bíblia fala que dos santos se levantam os anciãos, dos anciãos se levantam os bispos, que são aqueles maduros que já descobriram a unção do seu chamado. Você está começando a entender por que a unção opera em alguns lugares e em outros não. Porque nós compreendemos aqui, não vemos um Paulo que está olhando para si, para o seu próprio ministério, falando assim: não, levanta ninguém não, hein? Levanta não, porque senão o controle sai da minha mão, hein? Se tiver outro líder aí, vai competir. A igreja em Atos, quando você vai percebendo a igreja, as cartas, as viagens missionárias, o que você vê são igrejas, são santos que se reúnem nos mais diversos lugares, e eles precisam estar em movimento, eles precisam de instrução. Por quê? Porque aquela igreja é aberta e ela é atacada por todo tipo de doutrina. Você já percebeu que muitas vezes a gente fica como líder, eu vou me colocar, eu como líder, como pastor, a gente fica morrendo de medo de que uma ovelhinha nossa na rua seja confrontada por um testemunho de Jeová. Ah, meu Deus! Se o testemunha de Jeová bater na porta dele no domingo, se ele deixar ele entrar em casa, ah, meu Deus, vai confundir a cabeça dele. Lembra que na primeira segunda-feira que eu preguei, que eu disse que a unção apostólica, ela requer que nós mudemos a nossa mentalidade de ovelha para leão. Ovelhinha tem que estar sempre sendo cuidada. Ovelhinha não enxerga direito. Ovelhinha, eu tenho que ir lá e tirá-la do buraco toda hora, coitada. Ovelhinha, né, é uma presa fácil. Nós não estamos aqui falando de uma igreja que se move em fraqueza. Nós estamos aqui falando de uma igreja que se move de força em força, de glória em glória. Então essa igreja, ela tem que ser composta por santos, por homens e mulheres que entendem, compreendem a palavra e o peso, a responsabilidade de suas decisões pessoais. Me perdoe aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, mas eu acredito que todos nós, de alguma maneira, uns mais, outros menos, sofreu um pouco ontem, quando o Brasil foi eliminado na Copa. Sim ou não? Não é? Não. E tanto faz. Eu não esperava mesmo. Outros, eu vi gente chorando, desesperado. Eu pensei comigo, esta é a geração de jogadores mais fraca que nós já vimos até hoje. Mas sabe por que eles são fracos? Sabe por que eles não colocaram, como a gente diz aí no futebol, não colocaram o coração no bico da chuteira? É porque quando eles saírem de lá, eles vão voltar para os seus times, né, galácticos, estrelados, eles vão voltar a ganhar seus bilhões de dólares. Isso não vai influenciar em nada na carreira deles. É por isso que eles são fracos, porque eles têm os seus desejos pessoais todos atendidos, independente do que está acontecendo ali. Muitas vezes nós achamos que a igreja é um lugar para os nossos desejos serem atendidos. Nós achamos e vemos a igreja como um balcão de negócio. Eu vou ali, e se aquele pastor não orar por mim, não resolver a situação, eu vou embora. Ainda falo mal dele. Essa igreja aí não resolve o problema de ninguém. Não resolveu o meu. Pessoas assim nunca
nunca poderão compreender o que a unção de Deus opera. Nunca. A palavra do Senhor está dizendo aqui, né, que quando Tito ele inicia o trabalho de organizar, de levantar pastores, levantar bispos, levantar os anciãos naquele lugar, ele está entre pessoas que já suportaram tudo, suportaram a perseguição, suportaram a afronta, suportaram Roma ameaçando de morte a vida delas, eles suportaram tudo. É entre pessoas assim que se levanta uma liderança. Não é entre gente que quer mostrar o tanto que sabe. Não é entre pessoas que não conhecem o valor do sacrifício. Não é entre pessoas que não sabem o que é viver ou entregar ali no altar vida de oração. Não é entre pessoas que nunca pagaram um preço por ninguém. Ele não sabe o que é renunciar à sua própria vida por causa da vida de outra pessoa. É gente que muitas vezes não sabe o que é ser criticado pela própria família pelo que você faz. Pessoas assim não podem ser levantadas como anciãos e muito menos como bispos, porque eles nunca vão discernir o que é a unção de Deus sobre a vida deles. Quando a gente está falando que Deus levanta homens, quando a gente está falando que a unção, para que a unção flua, para que a unção ela possa se manifestar no ambiente, muito mais do que se manifestar, que a unção possa permanecer. E por que eu digo permanecer? Porque ao longo da história nós já vimos e ficou provado que em muitas ocasiões que começou um avivamento em algum lugar, algum princípio bíblico foi restaurado. Só que aquelas pessoas compreendem o que foi restaurado, mas muitas vezes eles acreditam que são proprietários daquela revelação que Deus deu para aquele lugar, e eles não ministram isso, ou isso não é passado para uma próxima geração, e o avivamento que o Senhor fez morre com eles. É assim. Só fica a forma. Todos nós somos herdeiros do avivamento de Azusa, sim ou não? Todos nós somos. Nós que falamos em língua, nós que cremos nos dons proféticos, nós somos herdeiros desse avivamento. Mas por que a gente não consegue operar na mesma unção? É porque muito do que foi feito com Seymour, ele ficou com ele. Ele teve medo, porque vai se perder. Vai se perder. E acabou o que nós herdamos muitas vezes foi só a forma. Se a gente hoje está ministrando dentro da igreja de terno e gravata, e perdão porque hoje eu não estou de terno e gravata, é porque eles achavam que deveria ser assim, que a santidade se manifestava nos nossos trajes. Se a gente hoje ainda tem denominações que a mulher senta de um lado e o homem senta de outro, é porque eles achavam que isso mantinha a presença do Espírito Santo dentro da igreja. Nós herdamos a forma, mas nós esquecemos ou não aprendemos o que é a essência. Quando a gente fala assim, olha, eles viravam dias e dias e noites na oração, no jejum, na consagração, a gente fala, mas isso é difícil. Isso é difícil. Né? Então, nós muitas vezes recebemos uma forma, e a forma é humana. Para a gente fazer uma crítica ao nosso tempo, o último avivamento que a gente tem, e está até hoje aí, as pessoas chamando de avivamento, é essa questão que a gente recebeu da igreja em células. Foi restaurado o princípio dos lares, a reunião nos lares. A gente recebeu isso, e muitas igrejas estão fazendo isso, continuam crescendo, só que nós não compreendemos algumas coisas, algumas verdades. A primeira é que para se manter a unção fluindo, né, para se manter a unção de salvação, para que a gente continue impactando as nossas cidades, é necessário compreender, nós temos que levantar e reconhecer que nós temos muito mais outros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres no meio dessa multidão que se levanta. Precisamos reconhecer que não é possível que todos sejam iguais ao líder. Isso não é possível. Não é possível. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 3,17:
Aonde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. O fluir de Deus, a manutenção da presença de Deus em um lugar, nós precisamos compreender que o Espírito de Deus age com liberdade. Ele não é propriedade de ninguém, de nenhuma denominação, de nenhuma estrutura ou forma de governo. Então, vejam só que interessante, Deus ainda continua hoje, desejando ser o Deus, o Senhor da igreja, o Senhor do seu povo. É isso que eu quero ser o Senhor do povo. Mas nós, e aí eu digo nós, porque somos nós, porque somos nós que levantamos, somos nós que validamos esse sistema, assim como o povo de Israel, somos nós que validamos esse sistema de olhar para frente e achar que tudo que Deus tem para fazer na minha vida depende de uma pessoa que está aqui. E eu me assento e fico assim pensando, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele usa o pastor lá na frente que me fale alguma coisa. Eu não tenho que fazer nada. Então vejam, restauração do governo. O governo apostólico, para manter a unção apostólica, ele vai precisar de santos que sejam instruídos e preparados. Homens e mulheres que sejam instruídos e preparados para quê? Para que se tornem anciãos. Não estou dizendo pessoas idosas, mas pessoas maduras. E dessas pessoas maduras, possa se levantar essa unção, ou possa se manifestar essa unção ministerial. Nós só vamos reconhecer que Deus está levantando mestres na nossa igreja, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, quando nós compreendemos que isso parte de uma igreja que deseja que isso aconteça, não de líderes que querem apenas a validação dos seus ministérios. Eu estou cansado de ver hoje esses super apóstolos da nação. E aí eles são super apóstolos e na linhagem deles só podem também ser apóstolos os filhos, genros, noras, esposa, todo mundo pertinho. Por quê? Porque senão a igreja racha. Se eu levantar outro, se eu entender que Deus está usando o outro, e é interessante como que a perseguição é saúde da vida. Se Deus levanta alguém ungido dentro da minha igreja, eu começo logo a querer o quê? A cortar o cara. Não dá microfone para ele não aqui não deixa eu fazer isso não, deixa quietinho no canto. Mas Deus está usando, não senhor, não me deixe quieto ali. Daqui a pouco ele está aí, entendeu? Fazendo, acontecendo. Então, o que é isso? Eu estou castrando a unção. Eu estou castrando a unção. E muita gente, eu tenho visto isso, muita gente hoje calada, de boca fechada na igreja, porque se sentiu castrado no seu ministério. Deus havia dado uma revelação, uma unção, uma manifestação, mas ele não encontrou ambiente. Preste atenção. Religião faz isso. O Espírito Santo de Deus nos dá liberdade. A religião castra. Uma das coisas que eu tenho uma live de oração toda quinta-feira, e nós iniciamos uma série de estudos sobre orgulho. E como aquilo tem impactado pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa forma de compreender Deus é a única certa e a única que existe. E isso não é mais nada do que a manifestação do próprio orgulho. Nós muitas vezes achamos que nós nos bastamos. A autossuficiência é a manifestação do orgulho. O que manifesta isso? A religiosidade. A religiosidade orgulhosa. A religiosidade, ela se enche de soberba quando fala de si mesma, da sua forma, da sua organização. Como somos organizados, como nós fazemos bonito, como é a beleza do nosso templo, como é a beleza das coisas que fazemos para Deus. Isso é lindo, isso é belo, não tem como Deus não se agradar disso. Eu vi isso na boca de Satanás, ele falava desse jeito, não tem como, eu sou belo, eu sou perfeito, eu sou lindo. Então, vejam que nós podemos, com alguma
algumas ações, criar um ambiente propício para a unção de Deus se manifestar. Ou a gente cria um ambiente propício para que o espírito do engano, o espírito de religiosidade se manifeste e cale a voz profética do Senhor para a igreja nesse tempo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Queridos, eu sei que hoje é segunda-feira. Eu sei que muitos aqui, assim como eu, chegaram direto do trabalho para cá. Eu sei que muitos aqui estão cansados. Eu sei que muitos aqui estão assim pensando, puxa vida, podia terminar logo. Mas eu quero fazer algo aqui nessa noite. Em nome de Jesus, gostaria de contar com você. Uma das coisas que a gente faz quando está aprendendo sobre intercessão, sobre adoração, sobre a oração mesmo, aquela oração de hora marcada, por que a gente faz essas coisas? E aí as pessoas veem, não porque eu preciso fazer, não porque é necessário fazer, mas uma das coisas que a palavra do Senhor diz, quando o apóstolo João, ele se encontra, ele tem a visão do trono de Deus, quando ele está lá, ali no trono e vendo o cordeiro que havia acabado de ser morto, e o cordeiro toma o livro, o primeiro adjetivo com o qual ele é saudado, com o qual os seres viventes, os anciãos se prostram, todos que estavam naquela sala ali, e quando ele toma o livro, eles dizem: digno é o cordeiro de receber. O cordeiro é digno. Nós fazemos o que fazemos pela dignidade do Senhor. Ele é digno. Então, eu tenho certeza que o Senhor continua, que Jesus continua sendo digno desses pequenos sacrifícios que a gente faz agora. Ele continua sendo digno, assim, olha, eu sei, muitas vezes a gente chega aqui cansado mesmo, e a gente vem porque nós temos um compromisso com a palavra, estamos aqui para crescer, mas o cordeiro é digno, eu faço pela dignidade.